Olá! Quando a gente precisa se preparar para alguma redação, para alguma prova, enfim, precisa melhorar a nossa escrita, a primeira coisa, que a gente pensa é quantos textos é preciso escrever até chegar no ponto máximo, até alcançar a nota máxima. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer, quando inicia a prática da escrita, quer saber quantos textos precisa escrever até alcançar o seu objetivo. Primeiro, porque a escrita é uma ação que exige muito da nossa capacidade, né? É preciso concentração, conhecimento de mundo, conhecimento linguístico, conhecimento do tipo textual. Então, são muitas informações que precisam ser mobilizadas e isso é bem estressante, né? Principalmente quando você quer conquistar algo muito importante, que é um cargo público ou uma vaga na universidade. Então, a definição da quantidade de textos que você precisa escrever ou que você coloque como uma meta inicial depende de algumas considerações. A primeira delas é: tenha clareza do seu objetivo. Você está se preparando para quê? Para o Enem? Para um vestibular? De qual universidade? Para um concurso público? Qual cargo? Qual banca? Qual instituição? Você está se preparando para uma vaga de emprego em que a seleção é feita de forma escrita, com a produção de uma redação. Então, que empresa é essa? Qual cargo você está almejando? Ou você quer escrever melhor, quer aprender a organizar bem as suas ideias no papel, Então, uma forma de um aprimoramento pessoal, como preencher uma lacuna da escola, por exemplo. Ou ainda você quer entrar num programa de mestrado e doutorado, em que as provas, geralmente são dissertativas. Percebe a diversidade de situações em que a escrita é exigida como uma forma de seleção? Bom, então é preciso você ter essa clareza. Então pergunte-se, por que eu preciso escrever melhor? Respondendo isso, o primeiro passo já foi definido. O segundo passo é: conheça o tipo ou o gênero textual que você precisa escrever. Bom, depois que você definiu o seu objetivo, você vai entrar em contato com o edital ou com provas anteriores. E aí você vai descobrir, qual é o tipo de texto que você precisa escrever. Se é uma dissertação, um artigo de opinião, carta. Então fique atento, principalmente em vestibulares, que cobram gêneros textuais diversos, Isso vai exigir um pouco mais da sua preparação. Então, bom, sabendo o tipo textual que você vai precisar escrever, é o momento de saber se você sabe escrever esse texto. Então, leia a teoria, Procure algum manual específico e confiável, assista a aulas sobre isso, pergunte para algum professor da sua confiança quais são as características desse texto. Qual é a estrutura padrão dele? Qual é a linguagem esperada? Quais são os elementos que fazem parte dele? É preciso apresentar informação concreta? Não é preciso? Qual é o contexto de produção desse texto? Quem é o meu possível leitor? E quem é o possível autor desse texto? Porque, como eu já falei em um outro vídeo, quando a gente escreve, não é exatamente a gente que está se colocando ali. A gente assume uma outra posição, um outro autor para esse texto. Então, conhecendo essas características da produção textual, que envolvem esse tipo de texto, você já começa a se familiarizar melhor com o estilo dele. Então, você pode também procurar modelos e ler textos que tenham essas mesmas características. Então, se você precisa escrever um artigo de opinião, leia artigos de opinião. Se você está se preparando para o Enem, procure os textos nota 1000. Se você está se preparando para um concurso, vasculhe na internet alguns textos que tenham alcançado a nota máxima ou próximo da máxima. Quando você entra em contato com essas produções textuais, com esses exemplos, você consegue perceber aquilo que você estudou na teoria aplicado ali. Você precisa identificar, então a introdução é dessa forma. Então esses argumentos são interessantes. Mas atenção, não é um modelo a ser seguido. A produção textual, ela é diversificada, ela depende muito mais do seu conhecimento de mundo
do que daquilo que você guarda do texto dos outros, né? Adapte aquilo que você domina, né? Seja as informações, seja a linguagem, ok? Procure criar a sua identidade na redação. Isso é bem importante. Então, para esse segundo passo, pergunte-se: eu conheço o tipo textual ou o gênero textual que eu preciso escrever? E o terceiro passo, eu acho que é o mais importante, que é saber qual é o seu nível de escrita. Afinal, só saber a teoria, ler os melhores livros, ver os melhores vídeos, não é o suficiente para garantir que você vai saber escrever um bom texto. Isso tudo dará subsídios para você. Mas você só vai saber com certeza se você colocar todas essas estratégias no papel. Ficar cara a cara com a folha em branco e produzir o texto com aquilo que você conhece, com aquilo que você aprendeu. Então não tem jeito. A melhor maneira para descobrir o seu nível de escrita é escrevendo, é praticando. Bom, mas aí vem algumas situações que vão te ajudar também. A primeira delas é ter alguém que possa ler o seu texto, verificar os seus erros, os seus acertos, os pontos que podem ser melhorados, né? Então tenha uma pessoa de confiança, um amigo, um professor ou o escrever é praticar. Ter alguém que te oriente vai fazer toda a diferença, porque você vai produzir a redação e uma outra pessoa vai identificar exatamente aquilo que você precisa melhorar. Quando você conhece os pontos específicos, as suas dificuldades reais de produção, fica mais fácil de você buscar estratégias, né? Voltar para a teoria, voltar para os livros e aprender formas para solucionar essas falhas e não cometê-las nos próximos textos. Você também pode reescrever a sua redação se você achar necessário, mas o importante é, identificou os problemas? Busque estratégias para resolvê-los e aplique essas estratégias já na próxima redação, ainda que seja sobre um outro assunto, né? Se for estratégias linguísticas, elas são fáceis de ser aplicadas em outro texto. Agora, a argumentação não. Você precisa resolver para aquela redação. Tenha um caderno em que você anote esses argumentos, porque eles podem ser utilizados em um texto similar, em uma proposta similar, ok? Outra estratégia importante é não deixe de estudar a redação. Coloque a redação dentro do seu cronograma de estudos, não apenas a escrita, mas também uma parte para se dedicar à teoria, outro momento para se dedicar à ampliação do seu repertório. Ou seja, a redação ela é uma disciplina que faz parte do seu processo de seleção, Enem, vestibular, concurso de trabalho, né? Então, por isso, ela precisa fazer parte também da sua rotina de estudos. Não tem como você escrever melhor se você não encarar a redação como algo técnico, como algo específico também que precisa da sua atenção, assim como a matemática, assim como a língua portuguesa e as outras disciplinas que você estuda aí no seu cotidiano. Então, diante de tudo isso, já deu para perceber que não importa muito a quantidade de textos que você vai escrever, mas sim a qualidade da sua produção. Se você tem uma boa base teórica e você consegue aplicar isso na redação e tem uma orientação específica, com certeza são poucos os textos que você irá produzir. O importante é que em cada redação você consiga ter consciência daquilo que está fazendo e busque formas para não cometer mais os mesmos erros, né? Para superar essas dificuldades. É pensando em tudo isso que o Escrever é Praticar é um serviço de correção e orientação de produção textual, porque aqui a gente vai te orientar a partir das suas próprias dificuldades e sempre focado aos seus objetivos, né? Então tudo acontece de forma muito prática e bem específica para aquilo que você precisa de verdade. Te ajudei com o vídeo de hoje? Então deixe o seu like aqui e coloque nos comentários quais são as suas dificuldades com a escrita, né? Aquilo que você precisa superar para poder vencer de vez o medo da folha em branco. Até o próximo vídeo e tchau!